pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que todos estejam bem, tá certo? E vamos dar hoje continuidade às nossas aulas, tá certo? Nossas aulas do dia. Nossas aulas do dia hoje são leitura e matemática. Vamos começar pela aula de matemática, onde nós vamos hoje aprender outro tema. Aprender um assunto novo, tá certo? Depois de falarmos de dúzia, depois de falarmos de ordem crescente e ordem decrescente, hoje nós vamos dar a introdução em outro assunto. Um assunto simples, um assunto que vocês já devem ter uma noçãozinha, tá bem? E através disso nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso desenvolvimento, tá certo, pessoal? Nossa aula hoje, ela é sobre números ordinais. Vamos aprender mais um pouquinho sobre isso hoje, ok? Então, eu já vou pedir para que vocês peguem o livro de vocês, tá certo, meus amores? E abram na página 141. Então, corre lá, pega o seu livrinho, que hoje nós vamos aprender sobre os números ordinais. Então, pessoal, os números ordinais é outra classificação de números. Também tem a ver com os números naturais, não deixam de ser classificados assim. Só que os números ordinais, essa classificação ela surgiu também para facilitar a nossa vida, para que nós pudéssemos fazer esse tipo de contagem no nosso dia a dia. Como diz na página do 141, os números ordinais dão ideia de ordem, de classificação, de lugar ou de posição, de ordem. Nós usamos a classificação dos números ordinais bastante em nosso dia a dia, quando nós vamos falar sobre uma ordem de uma fila, sobre uma lista de compras. Nós usamos também sobre corrida de algum tipo, de alguma forma. Então, os números ordinais é uma classificação feita através dos números naturais, que através dele surge esse tipo de contagem, essa forma de contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Mas o que tia quer que vocês entendam? Que esta forma de contar os números ordinais, a contagem de números ordinais, ela surgiu para facilitar a nossa vida, para a gente poder organizar uma fila, para a gente poder organizar uma lista de compras, para a gente poder contar, por exemplo, a posição de cada cadeira numa sala de aula. Então, os números ordinais, eles estão bem presentes na nossa vida, tá certo? Os números ordinais, eles servem para a gente organizar. Quando eu falo ordinal, vamos aqui. Quando eu falo ordinal, eu já lembro de ordem, não é verdade? Então, os números ordinais, eles servem para nós organizarmos. Ele nos dá a noção de ordem, de classificação, de quem vem primeiro, de quem vem em segundo, de quem vem em terceiro. Então, a gente usa bastante no nosso dia a dia. Tia, eu cheguei primeiro do que fulano. Tia, ele é o segundo da fila. Então, os números ordinais, eles estão bastante presentes no nosso dia a dia, tá certo, pessoal? E o que eu trouxe aqui para vocês agora? Eu trouxe uma demonstração de como eles são demonstrados. O número ordinal, ele tem um quê a mais do número natural. Por quê? Quando eu falo em números ordinais, este componente, essa bolinha com esse tracinho aqui embaixo, sempre tem que estar presente. Quando eu falo em números ordinais, eu não posso colocar só o algarismo 1 e falar que aqui representa que, deixa eu dar um exemplo, que José Arthur está em primeiro, chegou primeiro do que os outros coleguinhas.
Só estou exemplificando, tá certo? Não. Para eu falar em questões de números ordinais, essa bolinha com esse tracinho aqui embaixo sempre tem que estar presente. E não só no primeiro, mas no segundo, no terceiro, no quarto, sucessivamente, infinitamente, a bolinha e o tracinho sempre tem que estar junto do algarismo para eu estar fazendo uma representação de números ordinais. Tá certo, pessoal? E é dessa forma que nós vemos aí no livro que a contagem é feita. Os números ordinais, eles são contados da seguinte forma: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir do décimo, nós contamos ele de uma forma diferente. Nós contamos ele décimo primeiro, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 21º, 22º. Nós temos aí uma demonstração no livro. Porém, é uma demonstração curta, é uma demonstração que eu acho que deixa um pouquinho de lacunas abertas. Por isso que eu resolvi trazer para vocês um vídeo de como nós usamos e de como nós utilizamos os números ordinários no nosso dia a dia, que vai ajudar bastante, tá certo? Eu vou passar esse vídeo para vocês agora e já já eu volto com a atividade, com a conclusão da nossa aula, tá certo, pessoal? Então, prestem atenção no vídeo para que a gente possa se situar bastante, para que a gente possa se situar melhor nesse tema de números ordinais. Vamos lá assistir o vídeo? Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática?
Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Senhor Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos então que são 8 posições, ou seja, o Senhor Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o Patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii, o filme vai começar! Até a próxima! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bem, eu espero que vocês tenham entendido melhor, através desse vídeo, como nós usamos a noção de números ordinais, a ideia de números ordinais, no nosso dia a dia. Mas como eu também, como vocês sabem, vocês já me conhecem e sabem que eu gosto de trabalhar bastante com exemplos do nosso dia a dia, com frases, formar frases para exemplificar, eu formei aqui 2 frases, onde nós usamos, através da noção de números ordinais, a ordem, essa ideia de classificação, essa ideia de ordem, essa ideia de lista, tá certo? A primeira frase diz o seguinte, vamos ler. Hoje pela manhã, preciso ir primeiro ao dentista e depois ao pediatra. Vejam aí, ó, que essa noção de primeiro, de ordem, de primeiro ir a um lugar e segundo e depois ao outro, é a noção de números ordinais presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Segundo, eu formei outra frase para vocês verem como nós também usamos, como essa noção de números ordinais está presente em praticamente tudo que nós vamos fazer. Vamos ler? Ontem no campeonato eu fiquei em 3º lugar. Geralmente quem participa de campeonato, de jogos de futebol, sempre usa essa noção. A gente às vezes usa tanto no nosso dia a dia e nem percebe. Não é verdade, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido como é importante entender essa questão dos números ordinais, como sempre está presente no nosso dia a dia. E através disso, vamos agora para a nossa atividade. A nossa atividade, ela também está no livro, na página 142, tá certo, pessoal? Então, vamos virar a página e vamos para a atividade. A atividade é apenas a página 142, tá certo? É com esse assunto que nós terminamos a nossa 2ª unidade de matemática, tá certo? São assuntos simples, porém que nós temos que compreender a ideia de cada um bem direitinho, porque senão lá na frente a gente se atrapalha. Por isso que eu resolvi, para cada aula, dar um tema diferente, para que a gente não embaralhe tudo e depois fique complicado para a gente. Então, a atividade é essa, da página 142, onde são apenas 4 questões. A primeira diz o seguinte: escreva os números ordinais como se leem. Vocês sabem que a leitura dos números ordinais não é igual à leitura dos algarismos 1, 2, 3. Existe a forma correta de se ler. Nós temos aí o exemplo na página 141 e eu também exemplifiquei aqui na aula. Então, vocês vão apenas escrever como se lê esses números ordinais, tá bom, pessoal? Segunda questão diz o seguinte: represente em algarismos os seguintes números ordinais. Nesse caso, vocês vão fazer a troca. No que, na primeira questão, vocês iam escrever como se leem, vocês agora vão fazer a representação em algarismos dos números ordinais, ok? Terceira questão são dicas, digamos que são
dicas para a gente adivinhar que número é aquele. Venham imediatamente depois do 25º. Qual é o número ordinal que vem depois do 25º? Preciso nem falar, né, pessoal? Então, é como se fosse adivinhações. Essa é a palavra correta. Adivinhações que, através dessa dica, você vai responder. Você vai pensar, vai lembrar e vai responder. É super simples. E a quarta questão são situações, problemas, onde vocês, a partir da dica também, da leitura e a interpretação do problema, vocês vão dar a resposta, tá certo? É uma resposta pessoal, mas que você primeiro tem que ler a situação problema e responder. Vou só ler a primeira para explicar como é que se faz. Na fila para entrar no cinema, há 10 pessoas na minha frente. Qual é a minha posição na fila? Se existem 10 pessoas à minha frente, eu estou em qual posição, pessoal? Vamos botar a cabecinha para funcionar, que tá super fácil, tá certo? E vamos responder esse exercício com louvor. Eu espero que vocês tenham compreendido essa noção de ordem que os números ordinais nos trazem, essa noção de classificação, de organização, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que não tenham restado nenhuma dúvida. Ah, tia Viviane, mas mesmo a senhora explicando, eu ainda fiquei com uma pulguinha atrás da orelha nesse quesito. Então você vai ligar para a tia, você vai entrar em contato com tia, que tia vai tirar tua dúvida, tia vai tirar tua curiosidade com todo prazer. Tá certo, meu amor? Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, tá bem? E voltem pra cá segunda-feira, cheios de energia pra gente dar início a uma nova semana de aprendizados. Grande abraço, fiquem com Deus, saudades, tchau!